Temos um duelo interessante aqui, Xiaomi Mi 10 contra o iPhone 11 Pro. Será que o novo flagship chinês supera o top da maçã? Vamos conferir os prós e contras de cada um e ver qual vale mais a pena comprar. Quando você coloca o Mi 10 ao lado do iPhone 11 Pro, fica claro que o modelo chinês tem design mais atual. Apple vem requentando o mesmo visual desde o lançamento do iPhone 10 em 2017, com entalhe gigante que devora boa parte da tela. O Mi 10 traz entalhe muito menor, apenas um furo para abrigar a câmera de selfie. Suas laterais curvas também dão maior elegância, mas por outro lado, comprometem um pouco a ergonomia. O fato dele ser um celular grandalhão também não ajuda. É inegável que o iPhone 11 Pro é muito mais agradável de ser usado com apenas uma mão. Não só pelas medidas reduzidas, mas também por ser mais fino e leve. A qualidade de construção é similar, porém Apple aposta em certificação IP68 como extra. Já a Xiaomi traz emissor de infravermelho para usar o celular como controle remoto universal. Se busca um celular com entrada P2 para fones ou slot para microSD, então esses não são os modelos certos. Qual traz tecnologias mais avançadas? O Mi 10 já é compatível com 5G e tem Bluetooth mais atual. A biometria do iPhone é apenas facial, enquanto o rival chinês também possui a mais tradicional por digital com um leitor integrado à tela. Damos um ponto a cada. O Mi 10 tem design mais atual, porém o iPhone entrega melhor ergonomia e resistência à água. Em tela temos vitória para a Xiaomi. O Mi 10 traz resolução similar, porém com brilho mais forte, ótima reprodução de cores e taxa de atualização de 90 Hz para animações mais fluidas e jogos rodando a 90 FPS. De desvantagem temos o vidro curvo nas bordas que aumenta o índice de reflexos e pode incomodar quando for usar o celular fora de casa. Porém, para quem é fanático por cores próximas da realidade, pode acabar preferindo o iPhone. Há som estéreo nos dois. No iPhone temos uma emulação de som espacial para dar maior imersão. Ele foca mais nos médios e agudos, dando a sensação de um som mais aberto, enquanto o rival chinês tem grande foco nos graves, o que pode passar a impressão de som mais abafado. Terá ótima qualidade sonora com fone de ouvido nos dois, mas é preciso usar adaptador se o seu fone é do tipo P2. Damos um ponto a cada em som e um extra em tela para o Mi 10. Escolher qual tem o melhor software é complicado aqui. Normalmente quem está interessado em iPhone não curte o sistema Android, ou já enjoou do que o robozinho tem a oferecer. Em termos de recursos, ele é bem mais limitado do que a MIUI da Xiaomi, mas por outro lado ganha em fluidez e integração com redes sociais. O maior trunfo da Apple é oferecer atualizações por diversos anos, enquanto a Xiaomi normalmente abandona seus aparelhos muito antes. Se você não faz questão de ter um monte de firulas e que talvez nunca vá usar e pretende passar muito tempo com o mesmo celular, será mais indicado escolher o iPhone 11 Pro. Então damos para a Apple esse ponto em software. De um lado temos a plataforma A13 Bionic da Apple, que enfrenta o poderoso Snapdragon 865 da Qualcomm. Qual é melhor? Vai depender muito do tipo de uso. Em nosso teste de velocidade, tivemos vantagem para o 11 Pro no multitarefas. A maior otimização do sistema fez ele ser 4 segundos mais rápido, mas é aquela história. Muitos nem devem notar essa diferença no dia a dia. Já em benchmarks temos resultados mistos. O iPhone consegue pontuações superiores em alguns testes e o Mi 10 vence em outros. Se apenas o Antutu importa para você, conseguimos uma diferença de até 20% a favor do modelo chinês em nossas medições. Claro que sempre que a ferramenta é executada temos pontuações diferentes por conta da temperatura do aparelho no momento do teste. Mas vamos ao que interessa. Jogos. A tela de 90 Hz do Mi 10 faz diferença e você poderá curtir alguns games a 90 FPS como Mortal Kombat e Cover Fire. O que é impossível no iPhone devido à sua tela ser apenas de 60 Hz. Por outro lado, o iPhone 11 Pro entrega 60 FPS em alguns títulos que o Android não é capaz por falta de otimização. Com isso, daremos um ponto a cada em desempenho. iPhone já foi motivo de piada em bateria, mas isso vem mudando. Os últimos lançamentos entregam boa autonomia, mas se tem alguém que leva a bateria a sério é a Xiaomi. Em nosso teste padronizado tivemos 5 horas a mais de uso com o Mi 10. Isso quer dizer que quando o iPhone descarregar, à noite, o rival ainda terá mais de 25% de carga sobrando para torrar.
Outro ponto que a Apple ainda precisa melhorar é no tempo de recarga. O 11 Pro demora meia hora a mais para ser totalmente recarregado, mesmo com uma bateria consideravelmente menor. A Xiaomi leva ponto duplo em bateria. A câmera de 108 megapixels do Mi 10 é capaz de massacrar a de apenas 12 megapixels do iPhone? Nem só de resolução é feita uma boa câmera, e em nosso último comparativo de fotos, que teve votação do público, vimos o iPhone vencer o top de linha chinês. No geral, temos um melhor equilíbrio entre luz e contraste no celular da maçã, mas se tem um ponto que Xiaomi vence Apple é no HDR, o que ajuda a salvar fotos tiradas contra a luz. Outro ponto que o Mi 10 também se destaca é com sua câmera ultra-wide. Já a teleobjetiva registra melhores fotos no iPhone quando não se abusa tanto do zoom. Fotos noturnas é onde o iPhone atropela o rival. A qualidade da câmera do Mi 10 cai drasticamente em nitidez, cores e contraste. O modo noturno da Apple também é mais eficiente e registra detalhes que seriam devorados pela escuridão sem distorcer as cores. O modo retrato também é mais eficiente no iPhone. Normalmente vemos mais falhas no Mi 10. No geral, o iPhone leva a melhor em câmeras traseiras e ganha um ponto. iPhone ainda é um dos melhores quando o assunto é selfies, e com o 11 Pro não seria diferente. Mas Xiaomi vem fazendo o dever de casa e caprichou bastante na câmera frontal do Mi 10. Em locais bem iluminados, temos qualidade similar ao modelo da maçã. Já ao fotografar à noite, você terá selfies melhores no modelo chinês. As fotos não saem apenas mais claras, como apresentam melhores cores e menos ruídos. Damos ponto ao Mi 10 em selfies. Em vídeos, quem leva melhor? Aqui temos um duelo mais acirrado. O Mi 10 vence em resolução por ser capaz de filmar em 8K. Já o iPhone se destaca pelo foco mais ágil, seu sistema de estabilização mais eficiente e ainda grava com boas cores e texturas de qualidade. Porém, à noite é o oposto e o Mi 10 entrega a imagem mais limpa. Na captura de áudio, o iPhone faz um melhor trabalho com o som mais nítido. Podemos dar empate, já que um é melhor para gravações de dia e o outro se sai melhor em locais mais escuros. Qual é mais barato? O Mi 10 não foi lançado oficialmente por aqui, mas pode ser importado por algo em torno de $600, o que dá mais de R$ 3.500 na cotação atual, e isso sem contar impostos. Mesmo que você seja taxado, ainda pode acabar economizando se levarmos em conta o preço médio atual do iPhone 11 Pro, de R$ 5.700 no Brasil. Mas temos que levar dois pontos em consideração. O primeiro é que você abrirá mão da garantia e o segundo é que o iPhone desvaloriza bem menos com o tempo de uso. Se levar esses pontos em consideração, podemos dar um empate em custo-benefício. Encerramos com mais um ponto para cada. Você estava esperando o iPhone vencer? Não foi dessa vez. O Mi 10 é um aparelho mais interessante. Ele tem design mais atual, conectividade 5G, sua tela tem brilho alto e 90 Hz, entrega som mais balanceado, é capaz de rodar alguns jogos a 90 FPS, sua bateria dura mais e recarrega mais rápido, registra melhores selfies e pode sair mais barato ao importá-lo. O iPhone tem de vantagem a resistência à água, o software otimizado com atualizações garantidas por muitos anos, o melhor conjunto traseiro de câmeras e a menor desvalorização a longo prazo. O que é mais importante para você? No geral, o Mi 10 deve agradar mais gente e ele é o nosso indicado aqui. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois modelos. É só clicar nos links aí abaixo. E também queremos saber a sua opinião, Mi 10 ou iPhone 11 Pro? Comenta aí. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!